Olá a todos, se preparem porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema super interessante: comunicação eficaz. Mais especificamente, vamos explorar a resenha do livro Cercado de Idiotas, do Thomas Edison, feita pelo André Medeiros, da Advoco Brasil. E sabe o que é mais legal? Ele fez essa resenha pensando especialmente nos advogados. É isso aí. E o legal é que a resenha não fica só na parte de rotular as pessoas, sabe? Ela vai além, desvendando os diferentes perfis comportamentais. E isso, para a advocacia, é ouro puro. Sem dúvida, a gente lida com tanta gente diferente no dia a dia, né? Clientes, juízes, colegas, cada um com um jeito de ser. Saber se comunicar com cada um deles, isso pode ser a chave do sucesso pra gente. O André mandou muito bem trazendo essa análise pro nosso mundo, pra realidade da advocacia aqui no Brasil. E ele foi além. Sabe que ele até propôs um plano de 7 dias para a gente colocar essas ideias em prática. É para turbinar o relacionamento com os clientes. Mas, antes de chegar lá, vamos entender a base de tudo. O sistema de ICC. Boa. O DSQ, para quem não conhece, ele identifica 4 perfis comportamentais, representados por cores: vermelho, amarelo, verde e azul. É como se fosse um guia, uma bússola para entender as pessoas. E o mais interessante é como cada cor se encaixa no mundo da advocacia. Imagina um advogado vermelho, por exemplo. Ele é direto, focado em resultados, quer vencer o caso e não tem tempo para enrolação. Ah, esse eu conheço. Já vi vários assim. É aquele advogado que já chega com tudo planejado e parte para ação. Aliás, já teve algum cliente que só se preocupava com o resultado final sem querer saber dos detalhes. É a cara do vermelho. Vários. E agora pensa no oposto, o advogado amarelo. Super carismático, sabe? Adora conversar, se conectar com as pessoas. É a onda festa. Ele com certeza conquista o júri com poder de comunicação. Mas, na hora de organizar a papelada do caso, talvez precise de uma ajudinha. É aquele que cativa todo mundo com a energia, né? E os verdes, como eles se encaixam nessa história. Os veres, eles são os pacificadores, sempre buscando harmonia, sabe? Excelência para resolver conflitos, construir um relacionamento forte com os clientes. Eles trazem paz para o mundo jurídico, que às vezes é bem turbulento. Verdade, equilíbrio é fundamental, ainda mais na nossa área. E para finalizar o Quarteto Fantástico, temos os azuis, certo? Isso aí. Os azuis são as mentes brilhantes por trás dos detalhes, analíticos, organizados. Se você precisa de alguém para pesquisar tudo, cada precedente e montar um caso sólido pode chamar um azul. Pelo jeito, cada perfil tem seu ponto forte, né? Um completando o outro. Sim. E é importante lembrar que a gente não está falando de colocar as pessoas em caixinhas, tá? Cada um de nós é uma mistura única dessas cores. O DISC ajuda a gente a entender qual a cor dominante, o estilo de comunicação que mais se destaca. Entender isso é essencial para evitar mal-entendidos, né? Principalmente em momentos delicados, como numa negociação, por exemplo. Com certeza. Imagina que você está negociando com um cliente verde. Ele busca harmonia, quer evitar conflito a todo custo. Se você chega com tudo com uma postura muito agressiva, a chance de ele recuar é grande. Faz sentido. Uma abordagem mais leve, mais colaborativa, que valoriza a construção de um relacionamento, seria o ideal, então. Exatamente. É. A gente precisa meio que adaptar nosso idioma para falar a língua do outro, sabe? É que criar uma conexão de verdade. Mas e aí? Como a gente descobre a melhor abordagem para cada perfil? A gente precisa virar camaleão. Mudar quem a gente é para se comunicar com cada pessoa. Opa! Essa é uma ótima pergunta. E é exatamente isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fica ligado. De volta ao nosso Deep Dive. A gente estava falando sobre a resenha do Cercado de Idiotas, feita pelo André Medeiros, da Advoco Brasil, né? E como ela pode dar um super upgrade na comunicação dos advogados. Isso. E a pergunta que não quer calar. Será que para se comunicar melhor a gente precisa virar um camaleão? Mudar de cor, de estilo, toda hora? Calma, calma. Ninguém precisa mudar quem é, não. A ideia é usar o DISC como um mapa, sabe? Um guia para ajustar a comunicação. É como um maestro que rege a orquestra para criar uma melodia incrível. Gostei da comparação. Uhum. Então, com o DISC, a gente encontra a nota certa para cada pessoa, é esse? Exatamente. E o André destaca algumas áreas que para a advocacia são super importantes, onde essa compreensão no DISC faz toda a diferença. Uma delas, claro, é negociação. Ah, negociação. É. Pão de cada dia do advogado, né? Seja para um acordo, para um contrato. Saber negociar é essencial para a gente. E conhecer o perfil DISC da outra parte, nossa, isso pode ser uma carta na manga. Imagina que você está negociando com um cliente vermelho, aquele que a gente já falou, que é focado em resultados, que é tudo para ontem. Nesse caso, chegar com um monte de detalhes, apelar para a emoção. Não ia rolar muito, né? Nem um pouco. Com o vermelho, você tem que ir direto ao ponto. Mostrar os benefícios, o que ele vai ganhar com o acordo, como vai chegar nos resultados que ele quer. Objetividade e clareza. E se o cliente for amarelo, aquele que é mais comunicativo, gosta de ser reconhecido. Aí o jogo muda completamente. Com o amarelo, você tem que valorizar a relação, mostrar entusiasmo, reconhecer as ideias dele, fazer ele se sentir parte importante do processo, sabe? Entendi. Cada perfil tem seu jeitinho, né?
É como se tivesse um manual de instruções para a gente se comunicar melhor. Perfeito. E o André, ele vai além. Ele fala da importância da gente olhar para dentro, para o nosso próprio perfil dessas. É mesmo. Para a gente ajustar a comunicação com o outro, primeiro a gente precisa entender como a gente se comunica, né? É isso aí. Saber seus pontos fortes, seus pontos fracos na comunicação. Isso te ajuda a usar tudo a seu favor, evitar ruídos, desentendimentos. Imagina um advogado vermelho, que é mais direto por natureza. Né? Ele precisa tomar cuidado para não parecer agressivo quando eu for lidar com verde, por exemplo. Verdade. E o azul, que é super detalhista, ele precisa aprender a resumir as coisas quando tiver que falar com o juiz amarelo, que prefere as coisas mais diretas. Parece até um jogo de xadrez, né? Cada peça com sua função, cada movimento estratégico, mas mudar a forma como a gente se comunica. Não é tão simples assim, né? É um desafio, com certeza. É normal a gente resistir à mudança, ainda mais quando é algo tão pessoal como a comunicação. Mas é aí que entra o plano de 7 dias do André. Um guia prático para colocar o DISC em ação do dia a dia. Ah, esse plano. Me conta mais sobre ele. Como funciona? Ele começa com o básico. Entender cada perfil de DINS, esses pontos fortes, fracos, o que cada um prefere na hora de se comunicar. Depois você parte para ação, sabe? Começa a observar as pessoas ao seu redor. Tentar adivinhar qual a cor de cada um. Isso. É com um jogo super divertido. E com o tempo você vai se familiarizando com os perfis e começa a experimentar, usar diferentes abordagens de comunicação. Ajustando o tom de voz, a linguagem. De acordo com a pessoa com quem a gente está falando. Exatamente. Não é fingir ser outra pessoa, tá? É encontrar a melhor forma de se conectar com o outro. E, com a prática, essa adaptação vai ficando mais natural, né? É como aprender um novo idioma. Você começa com o básico e de repente está falando fluente. No caso do DEDICH, essa fluência significa negociações mais tranquilas, clientes mais satisfeitos, até uma performance melhor nos tribunais. É ter uma ferramenta poderosa na manga. E o melhor é que isso não serve só para advocacia, né? Serve para a vida. Para os relacionamentos, para o trabalho em equipe. Saber usar o DISC pode mudar tudo. É reconhecer que cada pessoa é única, se comunica de um jeito e a gente tem que respeitar isso. Usar esse conhecimento para construir pontes em vez de muros. Mas, como toda ferramenta poderosa, o DISC precisa ser usado com cuidado. Quais são os perigos, as armadilhas que a gente, como advogado, precisa evitar? Boa pergunta. E exatamente sobre isso que a gente vai falar na última parte do nosso Deep Dive. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive. A gente explorou bastante a resenha do Cercado de Idiotas, feita pelo André Medeiros, da Advoco Brasil, e como o sistema DISC pode ser um super aliado para a comunicação dos advogados. Vimos os benefícios, as estratégias, mas como toda ferramenta, o DISC também tem seus desafios, né? Quais as armadilhas que a gente precisa ficar atento. Uma delas é achar que o DISC é receita de bolo, sabe? Que você só precisa saber a cor da pessoa e pronto. O treinador pensa, meu cliente é vermelho, então vou ser direto e objetivo. Mas a gente tem que lembrar que cada pessoa é única, né? É uma mistura de cores. Então, usar o DISC para rotular as pessoas como fosse uma bola de cristal não funciona. Exatamente. É só um guia. A gente precisa observar e escutar com atenção, entender se tu tá para usar o DISC da forma certa. E autoconsciência, hein? A gente falou sobre adaptar a comunicação, mas e quando o nosso estilo natural, digamos assim, bate de frente com o da outra pessoa? Aí o autoconhecimento entra em jogo. Imagina um advogado amarelo que é super entusiasmado, tendo que apresentar um caso para um juiz azul, que é a mesma dele, que gosta de dados e lógica. Nesse caso, ele teria que dar uma segurada na emoção, né? Apresentar as coisas de um jeito mais objetivo. Isso. A ideia não é virar outra pessoa, mas encontrar um equilíbrio. É como se a gente falasse dialetos diferentes da mesma língua. E o André, na resenha dele, fala de um outro risco, né? Usar o DISC é para manipular as pessoas. Só porque a gente consegue identificar o perfil de alguém não significa que a gente pode usar isso para tirar vantagem. Ética em primeiro lugar, sempre. O DISC é para criar conexões verdadeiras, facilitar o diálogo. Falando em conexões, como o DISC se conecta com a inteligência emocional, que é tão importante pra gente, né? É que o DISC mostra como a pessoa se comunica, né? E a inteligência emocional ajuda a gente a lidar com as diferenças, com respeito e empatia. É como se o DISC fosse o mapa e a inteligência emocional, o motorista. Gostei! E tem a questão da tomada de decisão, que faz parte do nosso dia a dia. O Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, ele fala de 2 jeitos da gente pensar. O rápido intuitivo e o devagar mais analítico. E como isso se liga com o DE? Os vermelhos e amarelos, eles tendem a usar mais o pensamento rápido e os azuis e verdes o mais devagar. Entender isso ajuda a gente a construir argumentos melhores, sabe? De acordo com a pessoa. Usar o DIS junto com outros conhecimentos sobre o comportamento humano é uma combinação poderosa. E para quem quer se aprofundar, o que você recomenda? O livro Cercado de Idiotas, claro. E o André Medeiros tem vários materiais no site da Advoco Brasil, artigos, vídeos e aquele plano de 7 dias que a gente comentou. Legal. Muita coisa para quem quer dominar o DISC e usar na advocacia e na vida. Sim.
E vale a pena também estudar sobre inteligência emocional, negociação. Aprender sobre a gente mesmo e sobre os outros nunca é demais, né? Verdade. O André, com essa resenha, abre um caminho para a gente se comunicar melhor. Que o Cercado de Idiotas inspira uma advocacia mais humana, mais eficiente. Agradecemos ao André Medeiros e à Advoco Brasil por compartilhar esse conhecimento com a gente. E você que está nos ouvindo, fica o desafio. Observar as pessoas, tentar identificar as cores do DISC. É divertido. Compartilhe suas experiências com a gente nos comentários e até a próxima.